mata de raiva toda vez que eu me lembro dela. O fato é que eu vou contar para vocês como meus pais eram conservadores com relação à educação de meninas e como eu tive que lutar muito contra isso. Então, se você quer ouvir sobre desigualdade e injustiça, ouça a minha história. Eu moro com os meus pais e com meu irmão mais velho, o Ed. Ele é só alguns anos mais velho que eu e agora nós dois somos adolescentes. Meus pais são muito bondosos com a gente, mas essa bondade não é a mesma para mim e para ele. Meus pais têm um método mais tradicional em relação aos valores da família. O homem é o líder da família, o provedor, e a mulher deve obedecê-lo. Ei, não é tão horrível quanto parece. Eu respeito a escolha deles, mas infelizmente isso se torna um grande problema quando se trata da educação dos filhos. Não pense que eu e o Ed nos odiamos. Ele é um irmão muito carinhoso e eu amo ele, mas eu também tenho muita inveja dele. O negócio é que desde a infância nossos pais sempre têm sido muito severos comigo. Eu tinha que ter um dia bem planejado, estudos, tarefas domésticas, algumas horas brincando de boneca com alguma menina aprovada pelos meus pais e sob a supervisão deles, e estar em casa antes das 7 da noite. Tudo isso parecia ok, até que você visse o Ed, que poderia fazer o que quisesse e com quem quisesse a qualquer hora do dia. Na verdade, eu não conseguia entender qual era a diferença entre mim e o Ed. Ok, ele é um menino e é alguns anos mais velho, mas nós basicamente tínhamos as mesmas necessidades: relaxar, se divertir, às vezes desobedecer. Porém, a vida não era tão simples assim. Vamos considerar o trabalho de casa, por exemplo. O Ed podia descansar quando quisesse, mas eu tinha que fazer as tarefas de casa todo dia, mesmo quando estava cansada ou de mau humor. Quando o Ed comia alguma coisa, minha mãe me chamava para lavar o prato dele. Perdão, mas por que ele não pode fazer isso? Foi ele que sujou. Minha mãe respondia: ele é um homem e não precisa fazer nada em casa. Esse é o dever de todas as mulheres. O quê? Eu já tinha ouvido falar sobre igualdade social e o Ed não tinha nada contra lavar seus próprios pratos, mas minha mãe insistia. O que eu deveria fazer? Houve, claro, muitos outros casos em que eu tive a prova viva do diferente entendimento do que os meninos e as meninas podem e não podem fazer. O Ed tinha um monte de amigos, meninos, meninas e, bem, ele vivia uma vida normal de adolescente sem nenhuma limitação. Ele poderia voltar para casa no horário que quisesse e meu pai só perguntava como tinha sido a noite. Já eu tinha que ter só amigas e, mesmo assim, só as que a minha mãe aprovava. E pode acreditar, ela só aprovava as meninas chatas. Uma vez eu cheguei 5 minutos atrasada e quando entrei em casa, minha mãe me deixou de castigo durante dias, pois segundo ela, eu precisava obedecer. Ok, eu não conseguia me segurar e sempre perguntava o porquê daquela diferença. E minha mãe me explicava a visão de mundo dela. Veja, Christine, os meninos deixam os pais muito cedo para viverem suas próprias vidas. As meninas, por outro lado, geralmente ajudam seus pais e cuidam de suas próprias famílias quando se casam, então elas precisam ser disciplinadas e precisam saber fazer tudo na casa. Parecia que a minha mãe estava falando de algum lugar do século XVIII. Eu tentava questionar por que os homens e mulheres não podem dividir as tarefas domésticas? Ou por que uma mulher não pode relaxar e chegar em casa às 10 da noite ao invés das 8? Qual é a diferença? Mas minha mãe estava falando sobre disciplina, obediência e decência. E para falar a verdade, essas não pareciam ser as coisas mais animadoras do mundo. É por isso que eu cresci com um senso muito forte de justiça e de igualdade. Não quero reclamar muito dos meus pais. Eles são muito carinhosos comigo e eu posso sempre confiar neles. Porém, eu sei muito bem que para mim é crucial não cultivar os mesmos valores que eles me passaram, por mais triste que seja dizer isso. À medida que eu ia ficando mais velha, eu me sentia presa em uma gaiola que não crescia junto comigo. É por isso que em determinado momento eu resolvi quebrar aquelas barreiras. Mas eu não queria confrontar meus pais diretamente. Eles são carinhosos e não mereciam uma rebelião. Eu tive uma ideia melhor. Como eu estava no ensino médio, resolvi estudar muito e participar de atividades extracurriculares que envolviam direitos humanos e integração social. Por quê? Porque eu senti que a minha meta de vida era entrar na faculdade de Direito e me tornar uma advogada dos direitos humanos. Eu tive a prova do quão limitadores os estereótipos poderiam ser para uma pessoa e queria aplicar a minha própria experiência na minha futura profissão. Mas meus pais tinham uma expectativa diferente. Eles achavam que eu iria para alguma faculdade na nossa cidade mesmo e que depois me tornaria uma professora de alguma matéria da área de humanas. Eles achavam que essa era a coisa certa a fazer para uma menina que queria levar uma vida calma e feliz.
Você tinha que ter visto a cara deles quando eu disse que eu iria fazer vestibular para uma faculdade em uma cidade grande. E que se tudo desse certo, eu iria sair de casa e estudar algo totalmente não feminino. Foi uma tragédia para eles. Se eu tivesse uma personalidade diferente, provavelmente me tornaria uma filha submissa e obediente. Mas eu não estou disposta a abrir mão dos meus princípios só porque meus pais pensam diferente. Foi uma barra pesada para os meus pais. Eles não esperavam que eu estivesse tão determinada assim a alcançar meus objetivos. Agora eu estou fazendo um monte de trabalhos voluntários em centros sociais e vejo que eles desaprovam. Mas meu irmão Ed é o único membro da família que me dá um apoio enorme e eu sou muito grata a ele por isso. Contudo, eu acho que meus pais vão eventualmente reconhecer, no fim das contas, que eles podem se orgulhar de mim pela minha determinação e que, de alguma forma, o mérito é deles por eu ter me tornado a pessoa que sou agora. Espero que nenhum de vocês tenha uma história como a minha, mas se você tiver, por favor, compartilhe ela nos comentários. Deixe um joinha pra mim se você acha que estou fazendo a coisa